Vince McMahon não inventou a luta livre profissional, mas teve um papel importante em transformá-la no negócio multibilionário que é hoje. Desde a transformação da WWE em uma potência global até se tornar uma das figuras mais polarizadoras do setor, a jornada de McMahon é marcada por ondas monumentais de sucesso e controvérsias surpreendentes. Hoje, abordamos a ascensão e a queda de Vince McMahon, explorando sua vida pregressa, a ascensão meteórica no negócio de luta livre, as conquistas monumentais e as controvérsias que acabaram por ofuscar seu legado. Vincent Kennedy McMahon nasceu em 24 de agosto de 1945, em Pinehurst, Carolina do Norte. Ele é filho de Vincent J. McMahon, o promotor da Capital Wrestling Corporation, a antecessora da WWE. Apesar de sua exposição precoce à luta livre, o caminho de Vince Jr. até o rings não foi simples. Sua vida inicial estava longe do brilho e do glamour que mais tarde definiriam sua existência. Criado por sua mãe, Victoria Askew, e por vários padrastos, Vince teve uma infância turbulenta. Enquanto crescia, ele foi cercado pela pobreza e teve que lidar com um pai ausente. No entanto, quando Vince finalmente se reuniu com seu pai na adolescência, ele foi apresentado ao mundo que viria a se tornar seu império. Inicialmente, ele frequentou a Fishburne Military School, na Virgínia, e depois se formou em administração de empresas na East Carolina University, em 1968. Depois de se formar, Vince entrou para a empresa de seu pai como promotor. Naquela época, o negócio de luta livre era dividido em vários territórios regionais, cada um com suas próprias estrelas e base de fãs. O pai de Vince, Vince Sr., era um tradicionalista que acreditava no sistema territorial e sua promoção operava principalmente no Nordeste. Entretanto, Vince tinha ideias maiores. Ele percebeu rapidamente o potencial da luta livre para ser mais do que apenas uma atração regional. Ele viu a possibilidade de transformar a luta livre em um fenômeno nacional, talvez até global. Vince começou a promover lutas em cidades menores, ajudando a expandir o negócio de seu pai ao ampliar seu alcance. Ele também demonstrou um olhar aguçado para o talento e uma compreensão da importância da televisão na promoção da luta livre. Em 1971, Vince assumiu a administração do Cape Cod Coliseum e usou seu senso comercial para transformá-lo em um local lucrativo. Esse sucesso inicial lhe deu confiança para buscar objetivos maiores. O trabalho de Vince não passou despercebido, e no final dos anos 70, ele estava se tornando uma figura proeminente na empresa de seu pai. Mas Vince queria mais do que apenas um papel na empresa. Ele queria revolucionar todo o setor. O ponto de virada na carreira de Vince McMahon ocorreu em 1982, quando ele comprou a Capital Wrestling Corporation de seu pai. Foi uma iniciativa ousada que muitos no setor de luta livre achavam que estava destinada ao fracasso. Vince Sr. era cético em relação às ambições do filho, preferindo a estabilidade do sistema regional ao risco da expansão nacional. Entretanto, Vince não se intimidou e não honrou a promessa que fez ao pai, quando disse que respeitaria os outros territórios. Ele viu o potencial de transformar a WWE em uma marca global e estava disposto a correr os riscos necessários para alcançar essa visão. Sua primeira grande ação foi romper o sistema territorial tradicional, promovendo seus shows nacionalmente, algo que era considerado um sacrilégio no ramo da luta livre na época. Para tornar a WWE um nome conhecido, Vince precisava de uma estrela, alguém que pudesse transcender a luta livre e atrair um público mais amplo. Ele encontrou essa estrela em Hulk Hogan. Hogan, com sua personalidade maior do que a vida e carisma inegável, era exatamente o que Vince precisava para catapultar a WWE para o mainstream. Vince colocou Hogan na linha de frente e juntos eles se tornaram a força motriz por trás da ascensão da WWE à proeminência. Sob a liderança de Vince Jr., a WWE se expandiu rapidamente. Ele adquiriu talentos de promoções rivais de forma agressiva, incluindo Hulk Hogan, Macho Man, Randy Savage e Roddy Piper,
que se tornaram os rostos da WWE. A expansão da empresa não se limitou apenas aos talentos. McMahon também inovou na produção, introduzindo personagens, histórias e valores de produção de última geração que transformaram a WWE em um gigante do entretenimento. O início dos anos 80 marcou um período revolucionário para o wrestling profissional, em grande parte impulsionado pela visão ousada de McMahon, que culminou em 1985 com a criação da WrestleMania. A WrestleMania era diferente de tudo que a luta livre já havia visto. Um grande espetáculo que combinava luta livre com entretenimento, música e aparições de celebridades. Foi uma aposta de proporções épicas, com Vince financiando pessoalmente o evento. Se a WrestleMania tivesse fracassado, teria levado a WWE à falência e encerrado sua carreira. Mas a aposta de Vince valeu a pena. A WrestleMania foi um grande sucesso, atraindo uma enorme multidão ao Madison Square Garden e preparando o terreno para a expansão da WWE. O evento contou com uma luta de equipes principais, com Hulk Hogan e Mr. T enfrentando Roddy Piper e Paul Orndorff, com Muhammad Ali como árbitro convidado especial. O evento, repleto de estrelas, cativou o público e estabeleceu a WrestleMania como a versão do Super Bowl para o wrestling profissional. O sucesso da WrestleMania solidificou o lugar da WWE no topo da indústria da luta livre e marcou o início de sua transformação em uma marca de entretenimento global. Vince não apenas mudou o setor de luta livre, mas também estabeleceu o padrão para eventos de entretenimento esportivo. Depois da WrestleMania, a WWE entrou na Era de Ouro da luta livre. Durante esse período, a WWE se tornou um fenômeno cultural e a visão de Vince McMahon foi totalmente realizada. Hulk Hogan tornou-se uma superestrela global e a programação da WWE alcançou milhões de lares por meio de eventos de distribuição e pay-per-view. A lista de lutadores da WWE, nessa época, estava repleta de lutadores icônicos como Andre the Giant e The Ultimate Warrior. Essas superestrelas ajudaram a WWE a expandir seu alcance globalmente. Vince também entendia a importância do merchandising e do marketing. A WWE lançou uma linha bem-sucedida de bonecos de ação, roupas e outras mercadorias que se tornaram um fluxo de receita significativo para a empresa. A combinação de astros carismáticos, histórias convincentes e marketing inteligente fez da WWE um nome conhecido. No entanto, nem tudo foi sol e arco-íris. Embora o início da carreira de Vince como promotor de luta livre tenha sido repleto de triunfos, também foi marcado por grandes controvérsias. Um dos primeiros e maiores desafios legais enfrentados por McMahon foi o infame julgamento por esteroides no início dos anos 90. O governo do Cairo indiciou Vince McMahon sob a acusação de distribuir esteroides aos seus lutadores, um caso que poderia ter levado à queda da WWE. Entretanto, McMahon foi inocentado e a WWE saiu do escândalo relativamente ilesa, embora o julgamento tenha lançado uma longa sombra sobre sua reputação. Como a WWE continuou a crescer, Vince decidiu expandir o alcance da empresa para além dos Estados Unidos. Ele acreditava que a luta livre poderia atrair fãs de todo o mundo e estava determinado a fazer da WWE uma marca internacional. Vince começou expandindo a presença da WWE na televisão em mercados internacionais, garantindo acordos de transmissão no Canadá, no Reino Unido e no Japão. A WWE também começou a fazer turnês internacionais, levando seus eventos ao vivo para os fãs da Europa, Ásia e Austrália. Essas turnês não eram apenas uma forma de expandir a marca da WWE, mas também uma fonte significativa de receita. A popularidade da WWE nesses mercados cresceu rapidamente, e a empresa logo se tornou um gigante do entretenimento global. Nos anos seguintes, Vince se envolveria em várias outras controvérsias, desde o tratamento dos lutadores e preocupações com a saúde deles até escândalos mais pessoais. O infame Montreal Screwjob, em 1997,
quando McMahon orquestrou o final controverso da luta de Bret Hart, é um dos incidentes mais comentados da história da luta livre. Embora tenha contribuído para a tradição do personagem de McMahon como um chefe vilão, também destacou o lado cruel de suas práticas comerciais. No final dos anos 90, a WWE enfrentou seu maior desafio até então, a ascensão da WCW. Sob a liderança de Eric Bischoff e com o apoio financeiro do magnata da mídia Ted Turner, a WCW começou a competir agressivamente com a WWE. Seu sucesso foi impulsionado pela história da NWO e pela contratação de antigas estrelas da WWE, como Hulk Hogan, Kevin Nash e Scott Hall. A WWE estava perdendo as Monday Night Wars, pois o nitro da WCW superava consistentemente o Raw nas classificações. Vince sabia que a WWE precisava mudar para sobreviver. Essa mudança veio na forma da Attitude Era. A Attitude Era foi uma mudança radical em relação à programação anterior da WWE. Era mais ousada, mais voltada para o público adulto e ultrapassava os limites do que era aceitável na televisão. A era foi definida por anti-heróis como Stone Cold, Steve Austin, The Rock e D-Generation X, que encarnavam o espírito rebelde da época. O próprio Vince tornou-se uma figura central na Attitude Era, assumindo o papel de Mr. McMahon, o malvado chefe corporativo que faria qualquer coisa para manter sua empresa no topo. Sua briga com Steve Austin tornou-se uma das histórias mais icônicas da história da luta livre, atraindo milhões de espectadores e ajudando a WWE a recuperar seu domínio sobre a WCW. A Attitude Era foi um período de sucesso sem precedentes para a WWE. As audiências dispararam, as compras de pay-per-view atingiram novos patamares e a WWE tornou-se um fenômeno cultural. No entanto, a era não foi isenta de controvérsias. O conteúdo ousado muitas vezes provocava reações negativas de grupos de pais, anunciantes e até mesmo de alguns lutadores da velha guarda, como Bruno Sammartino, que achavam que o produto tinha ido longe demais. Apesar das controvérsias, a Attitude Era é frequentemente lembrada como um dos períodos de maior sucesso na história da WWE. A abordagem agressiva de Vince McMahon durante as Monday Night Wars foi um fator fundamental para a vitória final da WWE. Ele estava disposto a correr riscos e fazer movimentos ousados para manter a WWE no topo. Isso incluiu a contratação de grandes talentos da WCW, a ampliação dos limites do conteúdo e a criação de enredos atraentes, que fizeram com que os fãs voltassem para ver mais. O Monday Night Wars chegou ao fim em 2001, quando a WWE comprou a WCW. A aquisição marcou o fim do maior concorrente da WWE e solidificou a posição da WWE como líder incontestável do wrestling profissional. No entanto, a vitória também marcou o início de um novo conjunto de desafios para Vince e a WWE. Embora o legado de McMahon esteja amplamente ligado ao seu sucesso com a WWE, sua carreira também é marcada por vários fracassos de alto nível, principalmente a XFL. A primeira tentativa de Vince de lançar uma liga de futebol profissional em 2001 foi um fracasso espetacular. A XFL, que foi comercializada como uma alternativa mais radical e focada no entretenimento à NFL, durou apenas uma temporada antes de ser encerrada devido à baixa audiência e às perdas financeiras. Após o fim da WCW, a WWE entrou em uma nova fase conhecida como Ruthless Aggression Era, Era da Agressão Implacável. Esse período foi caracterizado pelos esforços da WWE para manter seu domínio no setor de luta livre e, ao mesmo tempo, adaptar-se às mudanças no cenário da mídia, bem como à ausência de concorrência. Um dos primeiros desafios que Vince enfrentou durante essa era foi a saída de várias estrelas importantes que definiram a Attitude Era, incluindo The Rock e Steve Austin. Para preencher o vazio deixado por essas saídas,
Vince se concentrou em criar novas estrelas que pudessem levar a WWE para o futuro. Essa era viu o surgimento de talentos como John Cena, Brock Lesnar, Randy Orton e Batista, que viriam a se tornar alguns dos maiores nomes da história da WWE. A Ruthless Aggression também foi marcada pela expansão contínua da WWE nos mercados internacionais e pelo desenvolvimento de novos fluxos de receita. Vince McMahon entendia que o negócio de luta livre estava evoluindo e estava determinado a manter a WWE na vanguarda dessa evolução. A WWE começou a produzir mais eventos pay-per-view, expandiu suas ofertas de mercadorias e continuou a explorar novas oportunidades na televisão e no cinema. No entanto, a Ruthless Aggression teve seus desafios. A WWE enfrentou um escrutínio cada vez maior sobre a saúde e o bem-estar de seus lutadores, principalmente após várias tragédias de alto nível. O uso de esteroides e outras drogas que melhoram o desempenho tornou-se uma questão importante, levando à implementação da política de bem-estar da WWE em 2006. Essa política foi criada para garantir a segurança e a saúde dos artistas da WWE, mas também destacou o lado mais sombrio do negócio da luta livre. A tragédia de Chris Benoit em 2007 foi dos eventos mais chocantes e devastadores da história da luta livre profissional. Vince McMahon, como presidente da WWE, desempenhou um papel importante ao lidar com as consequências dessa tragédia, que teve implicações de longo alcance. No dia em que descobriram o que havia acontecido, a WWE estava pronta para transmitir um episódio ao vivo do Raw. Vince McMahon e os funcionários da WWE, sem saber de todos os detalhes, inicialmente trataram a situação como uma perda chocante de uma de suas principais estrelas. Em resposta, eles rapidamente substituíram o show planejado por um episódio de tributo dedicado à carreira de Chris Benoit, que contou com lutas, entrevistas e reflexões de outros lutadores. No entanto, à medida que surgiam mais informações sobre as circunstâncias das mortes, o tom mudou rapidamente. Logo foi revelado que Benoit havia cometido um duplo homicídio-suicídio, uma revelação que transformou o show de tributo em uma decisão altamente controversa e lamentável para a WWE. Naquela época, a WWE estava no meio de uma história controversa em que o personagem de Vince McMahon havia morrido em uma explosão de limusine no Raw apenas 2 semanas antes. Essa história foi abruptamente abandonada quando a notícia sobre Benoit foi divulgada e McMahon apareceu na televisão para falar com o público. Ele declarou que o enredo não era mais apropriado devido aos eventos da vida real e que a transmissão se concentraria na carreira de Benoit, uma decisão que foi rapidamente revertida nos dias seguintes, quando mais detalhes se tornaram públicos. À medida que os detalhes da tragédia se revelavam, a resposta de Vince passou a ser de controle de danos. Em entrevistas posteriores, ele enfatizou a necessidade de evitar um julgamento precipitado em relação ao papel dos esteroides e de outras substâncias encontradas na casa de Benoit. McMahon enfrentou um intenso escrutínio da mídia e do público, especialmente em relação às políticas da WWE sobre o uso de drogas e o horário exaustivo imposto aos lutadores, que foram vistos como fatores que contribuíram para a tragédia. Vince expressou seu choque com as ações de Benoit, insistindo que não havia como prever um resultado tão horrível de alguém que era respeitado e admirado no setor. Ele descreveu a tragédia como horrível e afirmou que as ações de Benoit eram as de um monstro, distanciando a empresa e o setor das ações de um indivíduo. Logo em seguida, a WWE tomou a decisão sem precedentes de apagar Chris Benoit de sua história. Isso incluiu a remoção de suas lutas e qualquer menção ao seu nome das transmissões, sites e material promocional da WWE. Essa decisão, dirigida por McMahon,
foi uma clara tentativa de proteger a marca WWE e de distanciar a empresa dos atos hediondos cometidos por Benoit. A tragédia levou a mudanças nas políticas de bem-estar da WWE. McMahon liderou os esforços para tornar mais rigorosos os testes de drogas e oferecer um suporte mais abrangente para problemas de saúde mental entre os lutadores. Em 2008, a WWE introduziu a Era PG. Essa mudança foi motivada pelo desejo de atrair um público mais amplo e familiar e de garantir acordos lucrativos de patrocínio com grandes corporações. A Era PG marcou uma grande mudança no conteúdo da WWE, atenuando a violência, o conteúdo sexual e as histórias ousadas que haviam definido as eras anteriores. John Cena se tornou o rosto da Era PG, incorporando a nova direção da empresa como um herói. Embora a Era PG tenha sido criticada pelos fãs que ansiavam pelo conteúdo mais ousado do passado, foi uma medida estratégica que permitiu que a WWE aumentasse seus negócios, garantindo acordos com as principais redes e expandindo para novos mercados. A Era PG também fez com que a WWE continuasse a expandir sua presença corporativa. Em 2014, eles lançaram a WWE Network, um serviço de streaming baseado em assinatura que permitiu que os fãs acessassem a vasta biblioteca de conteúdo da WWE, incluindo eventos pay-per-view, programação original e partidas clássicas. A WWE Network foi um divisor de águas, permitindo que a empresa contornasse os distribuidores tradicionais de pay-per-view e oferecesse seu conteúdo diretamente aos fãs. Depois que a ex-superestrela da WWE, Ashley Massaro, faleceu em 2019, foi o começo do fim para Vince McMahon. Ashley Massaro alegou em um depoimento juramentado que durante seu tempo na empresa, ela foi assediada sexualmente por McMahon. O depoimento, que foi tornado público após sua morte em 2019, detalha como McMahon supostamente tentou iniciar encontros inadequados com Massaro, especialmente após sua aparição na capa da Playboy. De acordo com Massaro, as investidas de Vince McMahon foram persistentes, inclusive ligando para ela várias vezes para marcar encontros particulares, que ela sempre recusava. Após essas recusas, Massaro alegou que McMahon retaliou escrevendo promos humilhantes para ela, que estavam fora do padrão das práticas criativas da WWE. Massaro também relatou que McMahon e outros executivos da WWE, inclusive John Laurinaitis, estavam cientes de um incidente separado em que ela teria sido drogada e estuprada por um médico militar durante uma turnê de boa vontade da WWE no Kuwait em 2006. De acordo com seu depoimento, quando ela relatou o incidente à gerência da WWE, Vince a aconselhou a não tornar pública a informação, alegando possíveis danos ao relacionamento da WWE com as Forças Armadas do Zeburuara. McMahon supostamente pediu desculpas pelo ocorrido, mas enfatizou a necessidade de manter o assunto em sigilo para proteger os interesses da empresa. A WWE tem negado consistentemente essas alegações. A empresa emitiu declarações afirmando que nem Vince McMahon, nem qualquer outro executivo da WWE foi informado sobre a agressão ou se envolveu em qualquer acobertamento. No entanto, essas negações foram recebidas com ceticismo, especialmente devido às inúmeras alegações de má conduta que foram feitas contra McMahon e outros funcionários da WWE ao longo dos anos. Nos anos que se seguiram à morte de Massaro, seu depoimento e a controvérsia que o envolveu alimentaram mais discussões sobre o tratamento dado às mulheres na WWE e a cultura do silêncio que supostamente prevalece na organização. No lado dos negócios, apesar do fracasso da XFL original, Vince McMahon estava determinado a tentar novamente. Em 2018, ele anunciou o renascimento da XFL, com planos de lançar a liga em 2020. Desta vez, Vince prometeu uma abordagem mais séria,
com foco no futebol rápido e amigável aos fãs. No entanto, o momento do retorno da RESFL foi infeliz. A liga jogou apenas 5 semanas de sua temporada inaugural antes que a pandemia da Covid-19 a obrigasse a suspender as operações. A XFL entrou com pedido de falência em abril de 2020 e a liga acabou sendo vendida para um grupo liderado por Dwayne "The Rock" Johnson. O fracasso da XFL, 2 vezes, ilustra os riscos que Vince McMahon assumiu ao tentar se expandir para além da luta livre. Embora suas ambições fossem louváveis, a XFL acabou se tornando um dos fracassos comerciais mais significativos da carreira de Vince McMahon. Nos últimos anos, a carreira de Vince McMahon foi ofuscada por uma série de escândalos que levaram à sua saída da WWE. O mais significativo deles foi a investigação de alegações de má conduta sexual e pagamentos de propina a ex-funcionários. Em 2022, surgiram relatos de que McMahon havia pago milhões de dólares em acordos a mulheres que o acusaram de má conduta. Essas revelações levaram a uma investigação mais ampla pela diretoria da WWE, que descobriu outras alegações e impropriedades financeiras. O escândalo abalou a WWE e fez com que McMahon deixasse o cargo de CEO e presidente da empresa, cargo que ocupou por décadas. Sua saída marcou o fim de uma era na WWE, com sua filha Stephanie e seu genro Triple H assumindo papéis mais proeminentes na liderança da empresa. No entanto, em 25 de janeiro de 2024, tudo mudou. Naquele dia, Janelle Grant entrou oficialmente com seu processo no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Connecticut. A ação judicial, movida por Janelle Grant contra Vince McMahon e a WWE, é um caso jurídico importante, com implicações de longo alcance, tanto para a empresa quanto para o setor de luta livre. Grant, ex-funcionária da WWE, alega que foi submetida a agressão sexual, agressão física, abuso emocional, tráfico de pessoas e várias outras formas de abuso enquanto trabalhava na WWE, implicando especificamente Vince McMahon e o ex-executivo da WWE, John Laurinaitis. As alegações de Grant se estendem a afirmações de que McMahon e Laurinaitis se envolveram em um padrão de coerção e exploração, fazendo-a acreditar que o avanço de sua carreira dependia da manutenção de um relacionamento sexual com Vince. Essas acusações trazem à tona preocupações de longa data sobre o tratamento dado às mulheres dentro da empresa e levantam questões sobre a cultura corporativa da WWE. À medida que o caso avançava, a equipe jurídica de Vince negou vigorosamente as alegações, descrevendo-as como invenções maliciosas. Eles argumentam que o relacionamento entre McMahon e Grant foi consensual e que as alegações dela fazem parte de uma tentativa mais ampla de extorquir dinheiro da WWE e de McMahon. Apesar dessas negações, a gravidade das acusações levou a manobras legais de ambos os lados. Em junho de 2024, um juiz federal concedeu uma suspensão de 6 meses no processo, interrompendo o caso para permitir uma investigação federal simultânea. Essa suspensão foi importante porque interrompeu temporariamente os esforços de Vince McMahon para obrigar o caso à arbitragem, que é uma tática comum usada para evitar julgamentos públicos. A equipe de McMahon não se opôs à suspensão, provavelmente devido à investigação federal em andamento, que poderia ter implicações além desse processo específico. A ação judicial atraiu muita atenção, não apenas devido à gravidade das alegações, mas também devido ao seu possível impacto sobre a reputação da WWE. O caso ecoa outras alegações de alto nível contra Vince McMahon, que enfrentou várias acusações de má conduta sexual ao longo dos anos. A permanência no processo, combinada com a investigação federal, sugere que o caso poderia revelar mais sobre o funcionamento interno da WWE e o comportamento de seus principais executivos. O legado de Vince McMahon
é o mais complexo e multifacetado da história dos esportes e do entretenimento. Por um lado, ele é o visionário que transformou a WWE em um império global de entretenimento, revolucionou a indústria da luta livre e criou alguns dos momentos mais icônicos de todos os tempos. Sua influência na cultura popular é inegável. No entanto, o legado de McMahon também é manchado por controvérsias, grandes escândalos e práticas comerciais duvidosas. Sua abordagem agressiva aos negócios, sua disposição de ultrapassar os limites e seu envolvimento em inúmeras batalhas legais levaram a acusações de exploração, comportamento antiético e desprezo pelo bem-estar de seus lutadores. A saída de McMahon da WWE marca o fim de uma era, mas sua influência no setor será sentida pelas próximas gerações. Suas contribuições para o setor são imensas, mas agora estão para sempre entrelaçadas com as controvérsias e os escândalos que marcaram a última parte de sua carreira. O que você acha da ascensão e queda de Vince McMahon? Existe algum caminho possível de redenção para ele? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.